Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. Pedir também em favor daqueles que não vieram, aqueles que estão doentes, estão enfermos. Que o Senhor Deus cuide desses irmãos, inclusive a Macácia. Deus abençoe ela, na saúde dela. Pedimos os demais também. Pedimos também em favor da família de nossos filhos, tem nossos irmãos construídos. O marido Gordinho, fiquei sabendo ontem de ontem, não sei, que ele estava na UTI, né? Não se pode lembrar, estava fazendo oração a favor dele. O que mais? Lembrar aqui também dos hinos que vamos cantar. Pedir em favor também da mensagem estudada em Romanos, capítulo 5, o versículo 11 a seguir. Pedir em favor das igrejas, irmãs, que está espalhada toda a face da terra, que não é só nós, tem muitas cristãos servindo a Deus. Então, oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que está nos concedendo. Agradecemos por esse dia que nos deste. E agora, neste momento, Senhor, estamos gratos a Ti. Pedimos a Ti que nos ajude, neste momento, de louvá-la, estudar a Tua palavra. Pedimos em favor dos que estão chegando. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. E um montão de vezes não está bom também, que Deus ajude ele, abençoe ele. Que a gente não pôde vir. Medo do seio, está aberto e vamos cantar. Medo do seio. Glória a Deus.
O cristão, quando ele perde o da família, ele sente. E depois ele sente saudade. Mas só que ele compreende a morte. Ele não fica descontrolado de tantas formas, sabe? Blasfemando de Deus. Ele sabe que chegou a hora, Deus levou. Mulher vem e perde o marido perde a mulher, filho perde pai, mãe, perde irmãos, passei por tudo por isso. Então a gente sente, até hoje eu lembro do meu pai, eu volto o pensamento, eu estou deitado assim, né? Lembrando do jeito que meu pai agia, como é que a gente trabalhava com ele. E tem saudade da minha mãe, tanto filho, mas tudo pequeno. Começa a lembrar, sinto saudade. Parece que passou isso, a gente não reclama. É assim. Sonhei esses dias, imagina. Sonhar que está trabalhando com meu pai. Meu pai é difícil para trabalhar com ele, ele é sistemático. Mas era o jeito dele. Ele foi um pai que não gritava com os filhos, nunca xingou, nunca bateu, nunca gritou dentro de casa. Pense bem, nunca falou alto dentro de casa. Pense bem, ele já tinha o costume de criar os filhos, que os filhos obedeciam, sabia as coisas que ele não gostava, no ele olhar. Se tinha visita na sala que chegava, a gente só no jeito de olhar você sabia que não precisava ele falar. Então, não existe hoje isso. É complicado. Esse ele fez eu lembrar dessas coisas. Puxa vida. Então, temos Carlos Souza nos visitando. Um visitante costumeiro. Que Deus abençoe ele entre nós. Como Deus vem cuidando da vida dele, que ele possa também conhecer o verdadeiro Evangelho, o que Jesus faz na vida das pessoas. Tem que ter Cristo Jesus para não ter medo que vem depois da morte. Porque a morte é sofrida para alguns sofrem, porque a morte é o salário do pecado, então ela não é bem-vinda, você sofre. Às vezes ele sofre muito antes de morrer, uma dor. Se a pessoa ainda não sabe que leva a morrer. Depois não sabemos. Tanta gente morre, sofrendo muito de assaltante, tomando tanta facada. É a hora. Deus sabe tudo. Então aqui, em Romanos capítulo 5, no versículo 11, né? Primeiro vamos fazer uma reflexão um pouco antes, que fala assim, que através de Cristo, se não for por Cristo, ninguém tem essa paz, ninguém tem paz com Deus. Tudo é através de Jesus Cristo. Aquele que não tem Jesus Cristo, ele não tem paz com Deus. Por quê? Continua em inimizade com Deus. A coisa mais dura no universo, na terra, a pessoa ser inimiga de Deus, não tem a inimizade com Deus. Coisa mais triste que tem. Nós sabemos disso, porque nós conhecemos já. Temos o Espírito Santo. Mas antes nós não sabíamos. Quem tem inimizade com Deus não vai morar na coisa, se morrer nessa condição. Se não tiver inimizade com Deus, está com amizade com o inimigo de Deus, o adversário. Então nós temos esta paz e reconciliação. Sabe reconciliação? Que está reconciliado, não está separado de Deus, com Deus. Uma proteção especial. Nós não somos melhor que ninguém.
Não somos diferentes de ninguém. Somos todos pecadores. Todos merecem o inferno. Ninguém merece o céu. Só que nós temos uma proteção especial de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, salvo, com aquela certeza da salvação eterna, não precisa ter dúvida. Mesmo sendo pecador, mesmo a gente tendo, vamos dizer assim, o outro uso, tendo um estupim curto, né? Às vezes pessoas tem mais temperado, assim, tem mais paciência, aguenta mais, outros não. Mas ele tem Jesus para controlar. O Espírito Santo faz morada no vaso de barro, nós somos, nosso corpo. Mas nós temos duas naturezas, a natureza maligna. Às vezes você fala coisa que não devia falar, mas depois você vai refletir. Aí, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo chama a atenção na tua consciência. Eu não ouvi voz, eu não ouço voz. Ele que mexe. Não é assim. Não é assim que age. Então aqui no versículo 11 ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Acho que ele parece nesse versículo que ele lia, parece que lemos ele estudando. Então ele falou: nós devemos, irmãos, gloriar em Jesus Cristo, não em gloriar em religião, não gloriar em nós mesmos. Ninguém de nós devemos gloriar na nossa capacidade. A glória que nós devemos dar somente a Deus, mas uma glória que não seja só o falar. Que isso é muito usado, essa palavra glória, na boca do povo de Deus, dos cristãos. Nós devemos dar glória e gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo testemunho, não aceitar glória a ti mesmo. Então dou glória a Ele. Louvado seja Ele, Ele que deve ser louvado, Ele que deve ser o bendito, bem dizer a Ele. É o nosso Senhor que morreu por nós. A Deus, ele fala, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, quando fala pelo qual, está falando no último que terminou a frase aqui, ó, Cristo. Pelo qual, quer dizer, pelo que Cristo, por Cristo, pelo qual Cristo, por Ele, nós alcançamos a reconciliação. Não é pela igreja, não é por religião, não é por estudar a Bíblia, é por Cristo. Então nós devemos gloriar em Cristo por ter nos reconciliado com Deus. Dar graças a Ele, é por causa dele. Através da sua morte, já não somos mais inimigos, pois temos paz com Deus. Podemos orar, que a nossa oração chegue lá no trono da graça, lá em cima. Se a gente não tiver o Espírito Santo, pode orar, pode rezar, não passa do tempo. Deus não aceita a oração. Deus aceita a oração do Filho dele. Nós podemos orar pelos outros. Pedir a Deus que abençoe as pessoas. Irmãos, se não resolve nada. Então nós não somos inimigos mais de Deus, temos paz com Deus, somos amigos de Deus. Então Paulo ele escreve aos cristãos romanos um grupo misto, provavelmente incluía judeus e gentios. Então Paulo estava tentando, esforçando, buscando explicar para eles sobre a salvação, que é somente em Cristo.
Como que Paulo, não está tudo escrito aqui, como que Paulo não falou para eles? A salvação não veio por causa de ser judeus, deve ter falado isso. Não é porque ser um povo privilegiado, um povo escolhido de Deus, mas judeus e gentios, estrangeiros. Então quer dizer que Deus, Jesus Cristo não morreu só para os cristãos, para nós salvos. Ele morreu para o mundo todo, ele pagou o pecado da humanidade toda. Mas não quer dizer que toda vai se salvar. Não é impossível. Para Jesus não, mas Jesus não obriga ninguém. Só vai ser salvo aquele que morrer tendo paz com Deus, reconciliado com Deus. Então Paulo explicou para eles, e nós explicamos também, que a salvação é somente em Cristo. E Paulo também argumenta que a salvação e a justificação e a santificação, salvação, justificação e santificação. Justificação, nós somos justificados em Cristo. Salvação, nós salvamos em Cristo. Ele que nos salvou, Ele que deu a vida por nós. E a justificação, Deus nos justificou no Filho dele, que é Jesus. E a santificação, tudo depende de Deus. Aí é a obra do Espírito Santo. Aí Deus usando o Espírito Santo em nós para nos alertar, para nos instruir, falando nos nossos pensamentos, para nós santificar, para nós procurar viver uma vida santa. A vida santa, quer dizer, não é que nós somos santos que não peca, uma vida separada. Santificação é separação, separado o joio do trigo. Ele não diz que colhe todo o joio, que se arrancar o joio pode prejudicar o trigo. Ele está falando na igreja, às vezes tem um joio. Se você vai arrancar o joio, aí vai prejudicar o trigo. Então tem que deixar cair junto, quer dizer, junto, que lá não entra. Ninguém pega a carona. Na ceifa, ele vai separar o trigo do joio. Lá vai separar, lá não entra. Então, é uma declaração de justiça diante de Deus, que Paulo está falando. Irmãos, essa justiça é alcançada através da fé em Cristo. Se não tiver fé, não acreditar, você não vai alcançar essa justiça. E não por obras, mérito humano. Não é que nós fazemos tudo que nós... Se nós alcançamos essa justificação, essa salvação, essa reconciliação, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhor do que os outros. Às vezes podemos ter sido pior, mas por causa de Cristo, de aceitar Ele, então Ele perdoa. Deus perdoa o nosso pecado em Cristo Jesus. Não é por mérito humano. Então Paulo usa o exemplo aqui de Abraão também. Um homem que foi declarado justo por Deus, antes mesmo de ele fazer qualquer obra. Que Deus conhece isso antes. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim: e creu ele no Senhor, falando de Abraão, e imputou-lhe isto por justiça. Só porque ele creu, falou, e creu Abraão no Senhor, e Deus imputou isto, imputou-lhe, imputou nele justiça, isto por justiça. Mesma coisa que ele fez, porque ele creu sem fazer. Então, ele foi justificado. E assim é nós. Quando nós cremos, pode usar esse versículo.
Naquele momento que nós cremos, antes de vir para a igreja, antes de mais nada, tudo, cada um, Deus sabe. Havendo nem nós não sabemos direito qual era o momento. Ele, aquela hora que você creu, ele já foi imputou-lhe como justiça. Mesma coisa que você tivesse feito justiça, ter guardado a lei e ter feito tudo. Por quê? Você creu nele por Cristo. Então, naquele momento, o Espírito Santo entrou na vida do cidadão. Mas tudo baseado na fé. Abraão teve fé, baseado na fé, e esperança em Deus. Então nós temos esperança em Deus, que um dia nós vamos morar lá. Nós temos esperança. E Abraão seguiu pelo caminho da fé, e nós também estamos seguindo pelo caminho da fé, porque nós não estamos vendo. A coisa que você vê já não é fé, você está vendo. O que você vê não é esperança, você está vendo. Então Abraão seguiu pelo caminho da fé, acreditando nas promessas de Deus. Nós não estamos imitando também, fazendo igual? Só que diferente, um pouco. Nós estamos caminhando no caminho da fé, acreditando na promessa de Deus, que Ele, quando nós morrer, nós vamos morar lá, o corpo vai ficar nas tumbas, que nós um dia vamos ter o corpo glorificado, é promessa, que Jesus disse, Ele enviou o Consolador, falou para os discípulos, vou enviar o Consolador, Ele vai consolar, vocês não vão ficar órfãos, que Jesus saía, se não enviasse o Espírito Santo, ele ficava órfão, sem proteção, sem certeza, sem nada, sem salvação. Não, Jesus, vai enviar o Consolador, Ele vai consolar você. Então nós somos consolados, como diz aquele hino. Nós não ficamos apavorados, não fica arrancando os cabelos, sofrendo aí por causa da morte do ente querido. Nós sabemos que a morte é o salário do pecado. Sabemos que qualquer hora um vai morrer. E assim somos nós, irmãos. Paulo, então, desenvolve o tema da reconciliação aqui, mostrando que a morte de Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Tudo isso, a morte de Cristo, parece uma coisa tão simples, mas não foi. Porque é o Filho de Deus. Ele não tinha pecado, ele veio para esse fim. Agora Gênesis 15:1 diz assim, ó, não temas, Abraão. Deus falando para Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, busca dissipar este medo. Quem é que não tinha medo? Está lá naquele ermo, naquele tempo. Não temas, Abraão. Certo, Abraão? Deu algum vacilo? Deus conhece o coração, e nós também. Sou o teu escudo, quer dizer, tua proteção, tua defesa. O teu grandíssimo galardão é Deus. Busca dissipar este medo. Os irmãos, aqui nos ensina em quem devemos confiar. Naquele que falou com Abraão, na época, prometendo uma descendência incontável. Então, é um convite para nós alegrar e a louvar ao Senhor pela reconciliação conquistada do estado anterior, que nós tínhamos a inimizade entre Deus e a humanidade causado pelo pecado. É por isso. É um convite. Vem alegrar. E parece que os cristãos de hoje, tanto quanto as igrejas, estão vendo poucos, não estão querendo alegrar
louvar o Senhor com alegria, com prazer. Mas tudo isso através do arrependimento. Jesus faz o convite, Deus faz o convite, mas tudo através do arrependimento. Se não houver arrependimento genuíno, pode estar na igreja, pode estar o que for. Se a pessoa fala que está na igreja, depois lá fora, não sei com quem eu conversei isso hoje, quando eu estava fazendo a fisioterapia lá. Conversei muito sobre igreja. E muitas igrejas estão cheias, talvez só são poucos. Concordar, falar. Deus conhece o coração de cada um. Vamos ver fora dos cultos o que esse povo estão fazendo. Será que estão tudo arrependidos? Eu falei, Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é lotado, não. No caso aqui, a mensagem que Paulo está trazendo é de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo. Paulo não falou da cabeça dele, os irmãos, para nós, está escrito para nós aqui. Rompendo as barreiras, rompendo a barreira, o homem chegar a Deus. Quem rompeu a barreira? Jesus. O pecado faz uma barreira, como Isaías disse lá em capítulo 59. O pecado, a iniquidade fecha os olhos de Deus, uma neblina, Deus não chega em Deus. Isaías 59. O pecado do povo, da humanidade. O homem não podia chegar a Deus. E que por nós mesmos nunca conseguiria também. Homem nenhum, e nós também. Essa barreira somente é derrubada por Cristo. É uma barreira impedindo o homem ir a Deus. Ele pensa que está indo a Deus, ele pensa que está fazendo boas obras, porque ele está indo na igreja, está servindo, cumpriu a obrigação. A pessoa acha que foi na igreja e cumpriu a obrigação. Ninguém é obrigado, ninguém cumpre a obrigação. Eles vão por gratidão. O versículo 11, porém, representa a seriedade dessa argumentação. Que antes o cristão estava separado de Deus pelo pecado. Agora, podem se gloriar em Deus através de Cristo. Então nós gloriamos em Deus através de Cristo, porque Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por todo momento, as pisadas de Cristo, tudo que ele viveu, a vida dele, os 33 anos, servindo. Por causa disso, nós gloriamos nele. Irmãos, gloriar-se aqui não se refere à glória, orgulho humano. Não é com orgulho. Orgulhar, dar glória a Deus, mas com uma glória orgulhosa. Achar que merece, que é bom, que faz melhor do que os outros, que serve a Deus, que anda muito certinho. Deus quer que nós andar certo, mas tem que ser humildes. Pode gloriar, orgulhar. Mas a alegria e a gratidão por um presente imerecido, que é a graça de Deus, que se fala da salvação e da reconciliação com Deus. Agora vou ler uma passagem em Efésios, capítulo 2, versículo 14, versículo 13. Mas agora em Cristo, lá em Efésios Paulo escreveu assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Vós que estava longe. Antes de Cristo tudo estava longe. Não tinha como chegar perto, não tinha como ter certeza da salvação. Era tudo por sombra, tudo por figura. Irmãos, aqui descreve a transformação radical que ocorre na vida de um cristão através de Cristo. Paulo começa aqui descrevendo a condição anterior da humanidade, tanto judeus como gentios, como estando espiritualmente mortos em seus pecados. A graça e a misericórdia de Deus, que através de Cristo vos vivificou, ou ressuscitando, e nos assentou nos lugares celestiais. Olha o versículo 14 aqui de Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? É Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu chego a pensar, irmão, não vou falar isso com certeza, mas eu chego a pensar que essa parede de separação é simbólica. Por exemplo, que nem na ceia hoje a ceia, nós tem bastante visitante, bastante, e temos cristãos. Então, há uma parede de separação no momento da ceia, no momento de participação do culto, no momento de orar, se for contar vitória, cantar, canta todo junto. Mas há uma parede, a parede é o que separa lá fora e o que está ali dentro. Então aqui fala, porque Ele é a nossa paz, o qual tirou, a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, que ele tinha ambos os povos, então tinha uma separação no meio. Povo judeu e outro não. O que é santo, o que é outro não. E derrubando a parede de separação que estava no meio. A parede de separação não era uma parede física, mas representava uma barreira espiritual da lei e da tradição que impedia a comunhão. Então, naquele tempo, vocês não guardam a lei? Vocês não estão seguindo? Então tinha aquela parede de separação. Antes de Cristo morrer, Cristo não tinha vindo guardar a lei. Tudo que fazia era uma figura, um símbolo. Eles estavam debaixo da lei. Então declara que Jesus Cristo é a nossa paz, o agente da unificação entre judeus e gentios, e aquele que remove as barreiras que os separavam. Se a pessoa quer remover a barreira que separa aquele participação das atividades da igreja, tem uma barreira. Primeiro, ele tem que dar prova de fé, novo nascimento, manifestar para a igreja, e a igreja vai observando o testemunho, que aquele irmão nasceu de novo. Ele é diferente, não é mais como ele era antes. Aí ele passa pelo batismo, não tem mais a barreira. Aí ele vai participar. Então, a aplicação prática que implica em buscar a reconciliação com os outros cristãos. Nós não podemos ficar separados. Então nós devemos buscar reconciliar com os outros cristãos verdadeiros. Reconhecendo que todos são membros do corpo de Cristo. Pode não ser membro desse corpo aqui, mas o corpo de Cristo tem que estar em qualquer cidade.
em qualquer igreja que não seja batista, prestem atenção, porque não é só a igreja batista que tem que prega o verdadeiro evangelho, tem todos. Se em qualquer lugar, seja qualquer denominação, se ele crê em Jesus mesmo, aquela fé, porque cada um tem a capacidade do modo de ensinamento, ele é usual, então ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo. Todo lugar que tem olha assim, ó. Jesus está lá no céu. Ele não veio. Mas o corpo de Cristo está aqui. Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está. Ele não está no meio daquele que não está reunido no nome dele. Irmão, no dia do juízo, nós vamos ficar tão surpresos que a gente não imagina. Nós vamos encontrar pessoas lá que a gente não esperava. E vai ver, esperar que tinha pessoa e não estava. Aqui no 15 fala: na sua carne, aqui em Efésios, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se a paz. Você note bem, o que ele quis dizer na sua carne? Ó, na sua carne desfez. A carne dele, Cristo, do corpo dele, ele entregou, ele sentiu dor na sua carne. Ele desfez a inimizade. Isto é, ó, a lei dos mandamentos. Ele cumpre, desfez, ele tirou isso do meio de nós. Ninguém está debaixo de lei. Se quer seguir a lei, guardar, para servir a Deus, para agradar o Senhor, não confiando nela. Porque se confiar nela, então está errado. Está caindo da graça, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas. Aí Cristo de nada aproveita. Mas eu vou santificar, eu vou não vou trabalhar no sábado, eu vou ficar em oração, eu quero servir o meu Senhor. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Não existe domingo. Domingo é o homem que inventou. Sábado é o 7º dia, pronto, ó. Então conta no primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então não é o domingo, é o primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana. É isso daí. Ó, que consistia em ordenança. Ordenança é coisa, uma ordem. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo-se a paz. Aí Jesus fez a paz com os dois grupos de homens. Vamos tudo para Deus. Deus enviou o Filho a este mundo para vir aqui comprar as almas perdidas, dar a oportunidade, pagar os pecados. Ele veio para guardar, satisfazer o desejo do Pai. Ele era perfeito, ele guardou a lei. A lei não ficou fraca quando deparou com Jesus, ela ficou forte, porque ela encontrou um ser que satisfez todas as ordenanças dela. E chegava no homem e ele falhava. O apóstolo Paulo mesmo disse. A lei ficava enferma pela carne, porque a lei chega e exige, o homem não cumpre, ela fica fraca, fraqueza. Com Jesus, com o Filho de Deus, Deus homem, não aconteceu isso. Então o versículo 15 aqui, em particular, irmãos, declara como esta união se torna possível. Não é impossível. Desfazendo a inimizade existente e criando algo novo. Forma uma nova criatura. A lei mosaica, com suas diversas ordenanças, servia como uma barreira, a lei que separava os judeus
dos gentios, considerando os impuros ou estranhos. Eles eram estranhos. No versículo 16, para parar, eu estou continua Romanos, né? E pela cruz, aqui fala, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Entendeu? Olha, e pela cruz, Jesus. Paulo escrevendo, falando de Jesus. Que Jesus, pela cruz, reconciliar ambos, quer dizer, dois, os povos, judeus e gentios. Gentios está incluído todo, nós estamos no meio. Ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades, em um corpo de Cristo. Então todos, em qualquer lugar do mundo, que tiver com essa fé genuína, com arrependimento, nós somos irmãos na fé. Somos uma família cristã. Somos irmãos. Tem muitos irmãos que nós não conhecemos. Pode ter que ir no Birajara. Eu vejo um fazendo caminhada ali de outro. Ele ora. Hoje vi duas pessoas falando. Eu também faço a caminhada orando e falando com Deus. Mas eu não tiro o chapéu, né? E outro tira. Cada um usa como quer. Orando com o chapéu, não pode ser para o púlpito aqui na igreja com o chapéu, aí falta de respeito, né? Dá escândalo. Mas você está em qualquer lugar, você fala com Deus. Se ele for genuíno, ele é nosso irmão. Mesmo fazendo parte do mesmo grupo, mas faz parte do corpo de Cristo. Está tudo ligado ao corpo de Cristo. Irmão, é um ponto culminante aqui no argumento de Paulo sobre a reconciliação com Deus. A expressão alcançamos a reconciliação revela a realidade presente da relação restaurada com Deus. É já, é no momento. Uma relação que não depende de nossas forças, mas da obra perfeita de Cristo na cruz. A fé, portanto, se torna o caminho para essa reconciliação. É pela fé. Aí abre as portas para a graça e a misericórdia de Deus entrar em nosso coração. Então, através do sacrifício de Cristo, e a justiça de Deus é satisfeita, e a reconciliação com Ele se torna possível. Então, quem aceita Jesus tem tudo. Aí a justiça está satisfeita, Deus, que nós temos quem guardou a lei em nosso lugar, fez tudo por nós. Amém? Vamos louvar a Deus e vamos cantar. E sexta-feira veio o irmão Paulo pregar. Que Deus abençoe desde já. A porta flama.
Irmão Paulo, termine com oração. Senhor, agradecemos por mais um culto, pedimos pela essa igreja, pelo fim de semana, pelo final de semana, pela Paulinho lá, pela lá, agradecemos essa nossa de justiça, pela pastora, abençoe nós, todos os igrejas que estão programa para falar nesse momento, e também a nossa saúde, o Senhor da casa lá, os irmãos que estão precisando de saúde, que está nos abençoando. Isso é tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.